Então, nós vamos começar a aula de hoje falando sobre o tópico de técnicas de provas. Isso daqui, para provavelmente todos vocês, é muito perto do que seria uma revisão desse assunto. Nós sabemos que essa disciplina tem um pré-requisito, ou uma disciplina MS, ou uma disciplina MC, nas quais essas coisas são vistas. Então, realmente, isso aqui vai ser só uma passagem rápida, só para recordar a memória, técnicas de prova, que a gente vai usar a terminologia referente a isso no restante da aula de hoje e em outras aulas. O tópico específico da aula de hoje é prova por indução, mas também não é prova por indução no mesmo espírito do que vocês viram nas disciplinas pré-requisito 10. A ideia é que nós vejamos agora provas por indução como técnica de projeto de algoritmos. A gente estava olhando até recentemente demonstração de corretude de algoritmo utilizando provas que são a posteriori. Você já tem o procedimento e você demonstra a corretude daquele procedimento analisando a questão da terminação, ou seja, a demonstração de que aquele procedimento sempre para, e depois a demonstração da corretude do objetivo, né? Ou seja, a gente analisa os laços e trabalha com os invariantes. Fizemos isso em alguns exemplos aqui, e o Peterson também fez isso na aula de exercícios. Haverá aula de exercícios hoje, sim, às 18 horas, e a página da disciplina indica a sala. Eu tenho quase certeza que é uma PB. Não me lembro agora ao certo qual dos dois que é PB, qual dos dois que é CB. A DAC alocou a sala definitiva para o resto do semestre, então eu já atualizei a página, vocês podem ver lá. O Peterson me mandou um resumo hoje de manhã do que ele pretende fazer na aula de exercícios, e ele vai justamente explorar dois tópicos que são correntes para a gente aqui nesse momento. Um deles são as classes de funções, que a gente viu na aula passada, e o outro é provas por indução, que a gente está começando hoje. Então, de fato, as aulas dele estão andando junto com as nossas. Então, se você disser, não, eu vou deixar para estudar essa matéria semana que vem, na semana que vem você já não vai ter aula de exercício mais sobre esse tópico. Tá? Ele já vai estar caminhando junto comigo em tudo isso. Então, convém procurar estar tirando proveito disso daí. Bom, então, o que nós vamos tratar hoje é algumas técnicas de demonstração. Uma delas é a demonstração direta. Normalmente é a primeira que a gente aprende em aulas de matemática desde, sei lá, ensino médio, ou quem sabe final do ensino fundamental. E a demonstração direta é aquela que, se você quer demonstrar uma implicação do tipo P implica Q, o que você faz é tentar encontrar um caminho que leva da hipótese P para a tese Q. Bom, existe uma dificuldade nesse processo, que é, a partir de P, você talvez pudesse demonstrar várias coisas. Quais delas levam realmente à conclusão P, eventualmente, passando por um conjunto aí de inferências intermediárias? A determinação disso pode não ser simples. Em outras palavras, você pode produzir uma árvore de deduções válidas, logicamente corretas, e só num ramo dessa árvore está um caminho que leva de P até Q. Isso daí torna, portanto, o processo um pouco mais difícil. Quer dizer, você tem que determinar, dentre as possibilidades, qual é aquela que te leva na direção que você quer. E às vezes, a intuição ajuda, outras vezes não. E a gente acaba, muitas vezes, procurando caminhos que não logram insucesso. Mas, na medida em que você vai aumentando o seu grau de experiência com demonstrações, você acaba vendo esse caminho de uma maneira mais clara, né? Então, a ideia é que, como nós sabemos que implicação é transitivo, nós temos aí, através de uma sequência dessas, que P implica Q, se P implica P1, que implica P2, etc., que implica Pn, que implica Q. Então, um exercício interessante de vocês fazerem é tomar essa expressão desse somatório
dos números ímpares, né, 2i menos 1, para ir de 1 até k, e provar que isso daí resulta exatamente em k quadrado. Possivelmente esse é um exercício que vocês já fizeram, mas é interessante olhar para essa afirmação daí, fazendo a demonstração de maneira direta. Tem outras formas de se fazer, nós vamos falar de novo sobre esse somatório. Bom, uma outra técnica de demonstração, que é também muito usada e também começa razoavelmente cedo, lamentavelmente sem você ter a explicação do porquê que vale isso, né? Pode ser um pouco estranho à primeira vista. Se eu quero provar que P implica Q, eu faço a demonstração de que não Q implica não P. Bom, por que isso daí é equivalente? Então, vocês devem ter visto na disciplina anterior que se você faz uma análise via tabela verdade, você absolutamente enxerga que essas duas coisas são equivalentes. Mas de maneira intuitiva dá para a gente ver o seguinte: se eu quero provar que a veracidade de P é suficiente para garantir a veracidade de Q, isso significa que no caso da falsidade de Q eu não posso ter a veracidade de P. Ou seja, se P é verdadeiro implica Q é verdadeiro, quando Q for falso eu não posso ter P verdadeiro. Então, a implicação equivalente é justamente que se Q for falso, então P tem que ser falso também. Né? Então essa que é a ideia dessa técnica de prova pela contrapositiva. Da mesma maneira, se em algum momento aparecer uma implicação onde tanto hipótese quanto tese estão negadas, do tipo não Q implica não P, a equivalência diz que você também pode provar P implica Q. E aí surge a pergunta, mas se eu quero provar não Q implica não P, o que eu posso usar? Bom, por exemplo, você pode usar a prova direta na demonstração da contrapositiva. Então, o fato de que você quer demonstrar P implica Q e você vai fazer isso demonstrando não Q implica não P, tudo que te diz essa é uma forma equivalente. Não está te dizendo nada sobre como provar essa segunda implicação, mas está te dizendo, se você provar a segunda, você provou a primeira, porque elas são equivalentes. Então, o método usado para a demonstração da segunda pode ser qualquer método de prova conhecido. Tá? E aqui tem um exercício também que eu acho que vocês podem trabalhar um pouquinho com ele. É bastante simples fazê-lo. Né? Ele diz o seguinte: se 2 divide 3 vezes m, então 2 tem que dividir m. Então, a contrapositiva seria: se 2 não divide m, então 2 não pode dividir 3 vezes m. Tá? É um resultado que você olha e sabe que é imediato. Né? Talvez seja interessante fazer um comentário aqui sobre o que significa esse dividir. Né? Então, deixa eu aproveitar aqui a margem para falar um pouquinho sobre isso. Né? A definição de A divide B, onde A e B são números inteiros, é a seguinte. Então, vamos dizer que eu tenho A um número inteiro, eu tenho B um número inteiro. Eu digo que A divide B, se existe C, também um número inteiro, tal que A vezes C é igual a B. Então, essa é a definição. Não, A divide B significa que você consegue tomar o valor de B e encontrar um valor que multiplicado por A é igual a B. Pensa, 2 divide 6. 2 divide 6 porque 2 vezes 3 é 6. Então, A divide B se A vezes C é igual a B. Tá claro? Veja, isso aqui não é uma notação equivalente à notação da fração A sobre B. Isso aqui é uma barra vertical, não é uma barra inclinada que representa uma fração A sobre B. Tá? Então, eu estou falando do conceito: o número inteiro A divide o número inteiro B quando existe um número inteiro C, tal que A vezes C é igual a B. Tá? Então, esse é o conceito de divisão inteira. Muito bem. Aí surgem algumas perguntas que podem parecer imediatas, outras que podem parecer muito surpreendentes. As coisas óbvias são, portanto, o seguinte: 1 divide qualquer número, certo? Certo? Quer dizer, será que 1 divide B? Bom, se eu tomar C igual a B, 1 vezes C vai ser B. Certo? Bom, isso significa, então, que 1 divide 0?
pela definição, sim. É exatamente isso que a definição está dizendo. Eu posso multiplicar 1 por 0 e obtenho 0. Ah, então 1 divide 0? Divide. Bom, qual é o valor pelo qual eu preciso multiplicar 1 para obter esse valor 0? O valor que eu tenho que multiplicar é 0. Ah, isso significa que eu posso, então, tomar a fração 0 sobre 1? Até pode. A fração 0 sobre 1 faz perfeito sentido. Agora, não significa que se você tem A divide B, você pode fazer a fração B sobre A. Tá? E nós vamos ver por que num exemplo também. Muito bem, vamos pegar outro caso aí. 2 divide 3. Pode parecer que sim, se você diz assim, bom, 2 vezes 1,5 é 3. Mas acontece que C tem que ser um número inteiro. Então, como 1,5 não é inteiro e é o único possível valor onde você consegue obter 3 multiplicando por 2, então 2 não divide 3. Bom, agora vamos tratar o caso do zero. Tá? Será que eu posso dizer, por exemplo, que 0 divide 5? Bom, se 0 dividisse 5, eu teria que encontrar um número C tal que 0 vezes C seja 5. Isso não tem. Mas será que eu posso dizer agora que 0 divide 0? Pela definição, 0 divide 0, porque eu posso encontrar um número C tal que 0 vezes C igual a 0. Por exemplo, 133. 0 vezes 133 é 0. Então, 0 divide 0. Ah, mas isso significa que 0 sobre 0 é igual a 133? Não, não significa, porque nós não podemos converter o fato de um número dividir o outro na existência de um quociente único que representa a fração B sobre A quando A divide B. Certo? Mas que não caiamos no erro de dizer, não, 0 não divide 0. Não, divide sim. Tá? Tem quociente? Não, não tem quociente, porque para ter quociente significa que o valor desse C que aparece aqui na definição teria que ser único. Quer dizer, 2 divide 6 e o quociente é definido como 3, e 3 é a única possibilidade para esse número C da definição. Então, é nesse sentido que essa barra vertical aparece aqui. Né? Ou seja, 2 divide 3m significa que existe algum valor C tal que 2 vezes C é 3m. Tá? Ok? Então, esse é o exercício aí. O próximo tipo de técnica de demonstração que nós vamos falar é o que se chama demonstração por contradição. Ela tem uma certa semelhança com demonstração por contrapositiva. Se você olha para uma implicação do tipo P implica Q, o que isso significa em termos de uma teoria lógica dentro da qual essa implicação aparece? Quer dizer, querer provar que P implica Q significa o seguinte: se eu tenho a teoria lógica com a qual eu estou trabalhando e P é uma afirmação que pertence à teoria, isso significa que P é verdadeiro. Tudo que pertence a uma teoria lógica é colocado dentro dela porque é verdadeiro. Então pode ser um axioma, que é uma verdade absoluta da teoria, que são em geral os fundamentos daquela teoria, e os teoremas, lemas, corolários, etc., que são provados a partir do que já está dentro da teoria. Então, querer provar que P implica Q significa, dado que P pertença à teoria em questão, como é que eu faço para estabelecer que Q também tem que pertencer? Então, na demonstração por contradição, o processo se dá da seguinte maneira: se tudo que está dentro da teoria é verdadeiro, ou porque era um axioma, ou porque era um resultado provado a partir do que já estava lá dentro, falso não está dentro da teoria e jamais pode estar, senão a teoria é uma teoria contraditória. Então, se falso não está lá, no momento que eu digo P está e agora eu quero provar Q, basta eu fazer o seguinte: suponha que Q esteja com valor falso, ou seja, a igualdade Q igual a falso é verdadeira. Então agora eu coloco dentro da teoria, temporariamente, para verificar se isso daí é possível, essa igualdade, Q igual a falso. No momento que eu fiz isso, eu coloquei uma coisa que eu estou supondo que é verdadeira. Tá? Eu tenho P lá dentro e agora eu tenho também Q igual a falso dentro da teoria. Então, supondo que Q é igual a falso, ou seja, supondo a falsidade de Q, ou seja, supondo que Q não é verdadeiro, eu quero ver se eu destruo aquela característica da teoria que tudo que está lá dentro é verdadeiro.
Se eu conseguir provar falso, se eu conseguir provar que agora falso tem que fazer parte dessa teoria por decorrência da suposição da falsidade de Q, por decorrência da suposição de que Q igual a falso é uma afirmação verdadeira, então foi a introdução do Q falso dentro da teoria, a introdução da igualdade Q igual a falso, que causou esse absurdo, que causou a inclusão, a deducibilidade de falso dentro da teoria. Se não estava lá dentro e isso foi o que causou o surgimento do falso dentro da teoria, a responsabilidade pela existência agora de um falso dentro da teoria é da suposição de que Q era falso. A suposição da validade da igualdade Q igual a falso. Agora, o que implica falso? A única coisa que pode implicar falso é falso. Então, isso significa que a igualdade Q igual a falso, que eu coloquei lá dentro como sendo verdadeira, não pode ser. Se ela é responsável por uma dedução que leva a falso, ela tem que ser falsa primeiro. Então, Q igual a falso é falso. Portanto, Q é verdadeiro. Então, esse é o, digamos, o background da ideia do porquê que uma demonstração por contradição funciona. Tá? Eu assumo a veracidade de P, porque isso é a hipótese. E agora eu suponho a falsidade da tese que eu quero provar, que é a falsidade do Q, colocando isso dentro da teoria. Se daí eu puder decidir falso, isso que eu acabei de colocar, eu não devia ter posto. Ou seja, eu não posso assumir que Q é falso, portanto, Q é verdadeiro. Então, essa aqui é a ideia. E aqui tem um exercício também que vale a pena fazer. Dados inteiros positivos n e n mais 1, prove que o maior número inteiro que divide aos dois é necessariamente o número 1. Tá? Então, dá para fazer uma demonstração por contradição, supondo a falsidade da tese dessa afirmação e chegando a uma contradição, chegando a uma demonstração de falso a partir da teoria. Há situações onde fazer a demonstração pode não ser uma sequência linear de deduções lógicas a qual se aplica depois a transitividade para chegar à conclusão, no caso da demonstração direta. Mas também pode não ser possível fazer nem a demonstração por contradição, nem a da contrapositiva, porque muitas vezes a conclusão precisa ser dividida em situações geralmente disjuntas. Tá? Ou seja, a gente pode ter que fazer uma demonstração por caso. Veja, por exemplo, esse exercício aqui. Provar que a soma de dois inteiros de mesma paridade é sempre par. Ou seja, eu quero provar que se x é par e ao mesmo tempo y é par, então a soma dos dois é par. Se x é ímpar e y é ímpar, então a soma dos dois é par. Esse é o que o exercício está pedindo para demonstrar. Então veja, as duas situações são absolutamente complementares. Então eu vou tratar tanto o caso x par e y par, quanto o caso x ímpar e y ímpar. Os outros dois casos, x par, y ímpar e x ímpar e y par, não tem nada a ver com esse enunciado, então não precisam ser tratados. Mas eu não consigo levar ao mesmo tempo essas duas situações. Tá? Eu preciso tratar realmente uma e depois a outra. Então é isso que caracteriza a demonstração por caso. Às vezes não é tão evidente como nesse exemplo que há casos a serem considerados, mas a gente consegue perceber ao longo de uma demonstração direta, por exemplo, que começam a aparecer ramificações que vão precisar ser tratadas separadamente. O capítulo 2 do livro do Mumber é o capítulo onde é introduzido o tópico de prova por indução, e lá aparecem algumas induções nas quais prova por casos precisa ser o tratamento adequado. Então, eu sugiro que vocês olhem os exercícios do capítulo 2 do livro do Mumber para identificar essas situações. Vão aparecer algumas ao longo das aulas também. Bom, e aí a gente chega então no tópico de demonstração por indução, que é o tópico de fato da aula de hoje. Né? Eu presumo que sempre tenha sido conteúdo das disciplinas pré-requisito dessa o tópico de indução. Mesmo assim, nós vamos tratar a indução aqui, porque, como eu disse, a ênfase não é aprender prova por indução para ficar demonstrando o teorema de matemática discreta. O objetivo é aprender prova por indução sob a ótica de ferramenta de projeto de algoritmo com prova de corretude
vinda da prova por indução. Então, a ênfase é uma ênfase um pouco diferente. Mas para recordar o tópico de demonstração por indução, eu vou mencionar alguns exemplos e deixar alguns exercícios em que não é óbvio que você esteja aprendendo isso para projetar algoritmo, mas como exercício de recordação de prova por indução é interessante fazê-los. Tá? Então, sabendo que eu estou revisando coisa que vocês já sabem, vamos novamente falar sobre indução. Então, a prova por indução ela é constituída de 3 partes: a base da indução, a hipótese da indução e o passo. Existem 2 partes dessas 3 que envolvem prova. E essas 2 partes são precisamente a base da indução e o passo da indução. A hipótese de indução é uma ferramenta dentro do processo de prova por indução que permite que você, tendo a veracidade de um caso ou um conjunto de casos anteriores, possa, no passo, estender isso para a veracidade do caso seguinte. Então, na primeira versão da prova por indução, a gente tem o que se chama a prova por indução fraca. Na prova por indução fraca, você demonstra para o caso inicial, a respeito do qual a veracidade precisa ser estabelecida. Então, eu quero provar que uma certa propriedade P é verdadeira para todo n maior ou igual a 1. Então, o primeiro desses casos é o caso que vai para a base. Às vezes, são os primeiros poucos casos que vão para a base, mas normalmente é o primeiro. Então, na base da indução, a primeira coisa a fazer é demonstrar a veracidade da afirmação ou da propriedade P para o parâmetro dela sendo 1. E o que nós queremos agora é mostrar o seguinte: se até o valor n o resultado é verdadeiro, eu consigo estender essa veracidade provando que também é verdade para o caso seguinte, para o caso n mais 1. Isso aqui lembra aquela brincadeira que criança muitas vezes faz, utilizando pecinhas de dominó colocadas em pé, fazendo um corredor de peças, e derruba-se a primeira e todas elas caem, né? Então, qual é a demonstração por indução de que os dominós todos vão cair? Bom, a demonstração tem que ser, eu consigo derrubar o primeiro dominó. Essa é a base da indução. E agora, para qualquer n, se eu olhar para o nésimo dominó, a queda dele é suficiente para garantir a queda do dominó seguinte. Certo? Então, se o nésimo cai, o n mais 1ésimo cai. Se eu quisesse provar isso, bastaria provavelmente demonstrar o seguinte: o peso de um dominó é maior ou igual do que o peso do dominó seguinte, e a distância entre eles é menor do que a altura do anterior. Então, verificada essa propriedade ao longo desse processo, eu sei que a queda do nésimo vai implicar na queda do n mais 1ésimo. Bom, como o primeiro cai, o passo da indução está me dizendo que o segundo vai cair. Como o segundo foi demonstrado que cai, o passo da indução diz que o terceiro vai cair. Então, eu consigo transformar a demonstração por indução numa visão iterativa desse processo. Certo? E é exatamente o que o passo está fazendo numa demonstração por indução fraca. Há certos cuidados, especialmente na redação de uma prova por indução, que precisam ser tomados para que não aconteça de você pensar corretamente a demonstração que você quer redigir, mas depois redigir uma demonstração incorreta. Então, o que seriam possíveis incorreções numa demonstração por indução? Seria, por exemplo, uma incorreção escrever P de n é verdadeiro para todo n. Isso aqui é uma incorreção grave, porque isso aqui está dizendo o seguinte: o teorema que eu quero demonstrar já é verdadeiro. Vamos ver se agora eu consigo provar que ele é verdadeiro. Você está assumindo nessa hipótese escrita dessa maneira que o teorema é verdadeiro. Você está assumindo que P de n é verdadeiro para todo n. E não é isso que se faz na demonstração por indução. Você assume na hipótese exclusivamente a veracidade num n. Esse n é qualquer, mas é num n, e não em todos eles. E é a partir da veracidade nesse 1n que você prova a veracidade do elemento seguinte, da propriedade com o parâmetro acrescido de 1. Tá? Então, cuidado com isso daí. Ao longo dos vários anos que eu já tenho ensinado disciplinas semelhantes a essa, nas quais indução aparece, eu já vi muita coisa
até, eu diria, engraçada, se não fosse trágica, né? Em provas feitas por alunos, eu já encontrei coisas como demonstrar uma certa propriedade P para um parâmetro N, P de 1 é verdadeiro. Bom, P de N também é verdadeiro, porque N é igual a 1 mais 1 mais 1 mais 1 N vezes, e P de 1 é verdadeiro sempre, então P de N é verdadeiro. Ou então, coisas do tipo, base, P de 1 é verdadeiro, hipótese, P de N é verdadeiro, fácil, eu quero provar que P de N mais 1 é verdadeiro. Bom, N mais 1 é N mais 1. E o P de N já sei que é verdadeiro por hipótese, o P de 1 é verdadeiro porque eu demonstrei na base, então P de N mais 1 é verdadeiro. E coisas assim, né? Então, vamos tomar cuidado para vocês não irem nesse caminho aí. Bom, aqui tem aquele mesmo exercício que eu mencionei antes, lá para ser provado com prova direta, aqui para ser provado por indução, que é a soma de todos os números ímpares de 1 até 2k menos 1 é igual ao quadrado de k. Então, fazer a demonstração por indução disso daí vai significar, você vai fazer a prova da base primeiro, P de 1. Bom, P de 1 é o somatório para ir de 1 até 1, de 2 vezes i menos 1, isso é 1, isso de fato dá 1 quadrado, beleza. A prova da base é trivial. Suponha agora que o resultado é verdadeiro para P de n, ou seja, esse somatório de i de 1 até n de 2i menos 1 é igual a n quadrado, e agora você vai somar a isso do lado esquerdo, você vai olhar para a soma, né, somatório para i de 1 até n mais 1. E a parcela sendo somada continua 2i menos 1, então você tinha todas as parcelas anteriores, mais essa nova que apareceu, que é o caso do parâmetro k igual a n mais 1. Então, se o k é n mais 1, 2 vezes k menos 1 é n mais 1, é 2, é 2 vezes n mais 1 menos 1, é 2n mais 2 menos 1, é 2n mais 1, isso mesmo. Então, você está somando 2n mais 1 na expressão do somatório, que você tinha antes por hipótese de indução, você sabe que aquilo ali é n quadrado, e agora você está somando o n mais 1, você fecha a conta bonitinho, não tem problema. Então, a demonstração em si, de um exercício algébrico como esse, é relativamente simples, não tem muito o que fazer, não há como você errar, não é como uma demonstração direta que de repente começa a abrir um leque muito grande de possíveis deduções e você não sabe qual delas leva ao que você quer. Coisa que caminha direitinho. Mas façam um exercício, não menosprezem pela simplicidade aparente dele. Tá? Muitas vezes é com essas coisas simples que a gente vai aprendendo. Bom, eu falei que isso daí é indução fraca, né? Bom, por que se chama indução fraca? Vamos deixar isso bem claro. A hipótese de indução que você tem direito de utilizar numa prova por indução fraca é a hipótese da veracidade exclusivamente do valor P de n. Isso é muito pouco. Você só está assumindo a veracidade da propriedade P desejada no caso imediatamente anterior ao caso que você quer provar. Você não está dizendo nada sobre os demais casos que vêm antes. Mas quem sabe pode ser útil você também conhecer a veracidade de todos os casos anteriores. Dado que a prova por indução te permite caminhar da esquerda para a direita a partir da base, digamos, do caso 1 até o caso n, iterativamente isso significa que você estabeleceu a veracidade do caso n pelo processo indutivo a partir de uma sequência de demonstrações ou de aplicações do passo em cima dos vários valores que antecederam o valor n também. Então, no processo indutivo do estabelecimento da veracidade de P de n, foi estabelecida a veracidade de todos os casos anteriores. E agora você quer provar o P de n mais 1. Se houver utilidade na implicação do caso Pn, na prova da implicação do caso Pn mais 1, de algum caso anterior ao P de n, isso fortalece a sua hipótese. Você fica com uma hipótese de indução mais forte, assumindo a veracidade de todos os elementos anteriores, desde o P de 1 até o P de n, inclusive, para provar o P de n mais 1. Então, é por isso que na indução forte, nós temos a hipótese fortalecida dessa maneira. Nós vamos assumir a veracidade de P de k, mas para todo k,
menor ou igual a n. Ou seja, tanto para o P de n, quanto para o P de n-1, etc., até o P de 1, inclusive. Então, agora eu tenho muito mais ferramenta a meu dispor para conseguir fazer a demonstração da única implicação que eu tenho que demonstrar dentro do passo da indução, que é a demonstração da veracidade de P de n mais 1, a partir dessa hipótese de indução que contém a veracidade de todos os termos anteriores dessa sequência, de P de 1 até P de n. Esses princípios de indução, eles, na verdade, são equivalentes. É possível fazer a demonstração da equivalência deles, eu não vou fazer aqui, mas se você consegue fazer uma demonstração por indução fraca, existe uma maneira de você converter essa demonstração numa demonstração por indução forte e vice-versa. Em determinados casos, isso pode ser trivial, em outros pode dar um trabalho muito grande, porque, de fato, é aparente a necessidade do conhecimento da veracidade de algum caso anterior que não seja o imediatamente anterior. Então, isso pode dar um pouco de trabalho, sim, mas existe essa equivalência. E aqui tem um outro exercício que eu vou deixar para vocês, que é: prove que todo número n pode ser escrito como uma soma de diferentes potências de 2. A ênfase aqui, cuidado, é esse diferentes aqui. Então, na hora que você for demonstrar o passo da indução, você vai ter que usar da hipótese de indução o fato de que pode ser escrito como uma soma de potências distintas de 2, algum número ou alguns números anteriores a n, dependendo do que você for usar na demonstração do passo a partir da hipótese de indução. Agora, interessante, como me perturba ter aluno dormindo na minha aula. Eu acho absolutamente um desrespeito assim, fantástico, tanto comigo quanto com o contribuinte que paga meu salário. Mas vamos lá. Então, eu dizia que no passo da indução, você vai utilizar provavelmente na demonstração, a hipótese de indução que diz que pode ser escrito como uma soma de diferentes potências de 2, algum número ou alguns números menores do que n. Perceba que, dentre as parcelas que determinam a soma que você pretende utilizar na demonstração, podem aparecer algumas que você diria: eu gostaria de usar essa parcela na prova como uma das parcelas do n, mas se ela já está usada na expressão da soma de algum número menor do que n, e esse número vai aparecer também na expressão da soma do n, então você pode ter repetição de parcela, ou seja, repetição de potência de 2. E isso daí não pode acontecer porque, como parte da tese desse enunciado, diz aí que as potências de 2 têm que ser diferentes, têm que ser distintas. Então, eu queria chamar a atenção disso porque essa é a parte, digamos, que pode pegar um pouquinho nessa demonstração aí. Okay? Muito bem. Então, eu vou continuar agora com o tópico de indução, mas já com uma ênfase levando na direção do uso de indução como ferramenta de projeto de algoritmo. Então, ainda tem alguns exemplos que aparecem aqui pelo caminho que não são nesse sentido, mas em breve a gente começa essa parte daí. Tá? Então, esse slide aqui é basicamente o mesmo que o anterior. Esse aqui é aquele mesmo exercício que eu mencionei antes, né? A soma dos n primeiros números ímpares é n ao quadrado. Isso dá para fazer com prova por indução simples. Note que até essa descrição que nós tínhamos aqui, na hipótese de indução aparecia a veracidade de P de n, e no passo da indução nós provávamos a veracidade de P de n mais 1. Exclusivamente por uma questão de facilitar a redação e a leitura da prova por indução, nós podemos olhar para uma maneira alternativa,
que é, na hipótese de indução, a gente assume P de n menos 1 e no passo da indução a gente prova P de n. Não tem absolutamente nenhuma diferença entre uma maneira de fazer a demonstração ou a outra. Simplesmente eu estou usando n como nome de um número, num caso, e n como nome de um outro número, no outro caso, né? Então, se isso causa desconforto, pense que a primeira descrição do método de demonstração por indução fraca é P de n implica P de n mais 1, e nesse caso é P de m menos 1 implica P de n. Mas é só porque às vezes é mais conveniente. Então, eu acho que é interessante repetir esse mesmo exercício, agora utilizando essa versão daqui do princípio da indução fraca, né? Simplesmente olhando para essa diferença aí da forma de redigir. Okay? Um outro caso que é provavelmente visto pela primeira vez por volta da 7ª série do ensino fundamental, né? Todo número inteiro positivo pode ser fatorado como um produto de números primos. Veja que aqui não diz números primos distintos, né? Pode ter repetição. O número 4, por exemplo, é escrito como o produto de dois números primos, 2 e 2. Vocês já ouviram pessoas dizerem assim, o número 2 é um número primo especial porque ele é o único número primo par? Não tem absolutamente nada de curioso nisso, né? Quer dizer, 3 também é o único número primo que é divisível por 3, certo? Muito bem. Então, a demonstração desse mesmo fato que apareceu no slide anterior, que é de que todo número inteiro maior ou igual a 2 pode ser escrito como produto de números primos, esse mesmo resultado pode ser estabelecido por indução forte, né? Então, de novo, eu acho que é um exercício interessante provar essa mesma afirmação da fatorabilidade de um número inteiro maior ou igual a 2 como produto de primos. Você já fez isso por indução fraca, agora faz por indução forte. Veja se você consegue explorar na demonstração por indução forte o fato de que você está assumindo que o resultado é verdadeiro para P de K, onde K é número entre 1 e n-1 inclusive, né? Para você poder provar o P de n. Quer dizer, veja se você efetivamente consegue fazer uso da força maior que você tem aqui. Veja se isso simplifica a prova, certo? Quer dizer, na tentativa de fazer a demonstração disso por indução fraca, você sabe que você só pode usar o fato de que o elemento anterior é fatorável como um produto de primos. Será que você consegue, com a indução fraca, avançar a prova? Ou você vai chegar num ponto que você vai dizer, não dá. Eu sei que o número anterior pode ser escrito como um produto de primos, mas eu não consigo usar isso para provar que o número seguinte pode ser escrito como um produto de primos. Bom, e se você tivesse a veracidade da afirmação para todos os anteriores, será que agora você consegue? Tá? Quando eu já ministrei 348, todos esses exercícios foram resolvidos em sala, quer dizer, é parte do conteúdo. Por isso que eu digo que isso aqui é uma revisão realmente da disciplina. Se alguém tiver dificuldade com os exercícios, pode significar ou uma falha de formação própria ou uma falha de cobertura de conteúdo na disciplina anterior. Então, não vamos avançar com isso, porque a indução tem que estar bem fresca na memória. É por isso que eu estou fazendo essa revisão, sem ser no contexto de uso de indução para projeto de algoritmo. Tá? Então, se alguém tiver dificuldade, não deixe de procurar o Peterson nos horários dele ou me procurar. Eu sempre termino a aula um pouquinho mais cedo, até que eu consiga achar no meu horário uma janela fixa aí. Eu estou com alguns compromissos que estão sendo definidos. A gente pode sempre conversar depois da aula aí. Eu tenho terminado 20 a 30 minutos antes sempre. Muito bem. Pegar uma coisa talvez menos imediata ou provavelmente não vista necessariamente numa disciplina anterior, onde indução foi tratada, mas o objetivo aqui então é provar que x elevado a n
menos 1 é divisível por x menos 1. Tem muitas e muitas maneiras de se fazer isso. Uma delas é estritamente algébrica. Quer dizer, você pega o polinômio x na n mais 1, desculpa, x na n menos 1, mais x na n menos 2, mais x na n menos 3, etc., mais x ao cubo, mais x ao quadrado, mais x, mais 1. Pega esse polinômio, é o polinômio com todas as potências de x desde 0 até n menos 1, escreve esse polinômio e multiplica isso por x menos 1. Você vai ver que todos os termos saem sendo cancelados até que sobre apenas o x elevado a n e o menos 1. Os demais desaparecem. Bom, então o que você provou? Que existe um polinômio de grau n menos 1 em x, cujo produto por x menos 1 é o polinômio de grau n, x na n menos 1. Então você provou a divisibilidade. E isso é uma prova direta. Você encontrou efetivamente qual é aquele C da definição de divisão que eu falei antes. Eu disse A divide B se existe C, tal que A vezes C é igual a B. Certo? Então você encontrou o C. Quem é o C? É esse polinômio grande de n parcelas potências de x. Tá? Então, essa maneira é uma maneira de se provar isso. Mas a ideia é fazer uma demonstração por indução. Nós queremos provar que isso aqui é verdade. Qual é a base da indução? É o menor caso no qual a afirmação é feita. E esse menor caso é o caso x igual a 1, né, que é o primeiro dos valores para os quais a afirmação é feita. Muito bem, então o caso n igual a 1 é o caso que precisa ser provado. Eu não posso assumir a veracidade da base, eu tenho que provar. Mas qual é o valor de x na n menos 1 quando n é 1? Bom, isso é exatamente x menos 1. Então, obviamente, x menos 1 divide x menos 1. Tá? E foi por causa disso que eu fiz questão de mencionar lá atrás que 0 divide 0. Chegando aqui, você poderia dizer, bom, mas espera um pouco, quer dizer que o x pode ser 1, e nós estamos dizendo que x menos 1 divide x menos 1, mas x menos 1 quando x é 1 é 0. Está afirmando que 0 divide 0? Estou. Por quê? Porque existe C, por exemplo, 137, que vezes 0 é 0. Então, 0 de fato divide 0. Então, isso aqui é tudo que a gente precisa fazer para completar a prova da base da indução. Então, qual é a hipótese de indução? Eu vou fazer a hipótese de indução no caso n, para depois provar o caso n mais 1 no passo. Certo? Então, essa é a versão primeira que nós vimos do princípio da indução fraca. Aquele em que na hipótese aparece o caso n e no passo aparece o caso n menos 1. Eu acho que é importante, tanto para seu futuro profissional, como para o seu futuro imediato, aluno dessa disciplina, fazendo provas, não me refiro à prova por indução, mas prova de avaliação de conhecimento, que você desenvolva uma habilidade realmente boa de redigir o que você pensa. Senão eu não consigo ler. Quer dizer, eu posso até fazer um esforço de tentar adivinhar o que você pensou enquanto você escrevia aquilo, mas normalmente eu faço um esforço dessa ordem bem limitado. Então, é melhor escrever com bastante clareza. Então, em particular, eu quero chamar a atenção para o seguinte. A redação da hipótese de indução tem muito pouco jeito de errar. Por quê? Você essencialmente copia o enunciado da afirmação que você quer provar. O que nós queremos provar? Queremos provar que x na n menos 1 é divisível por x menos 1 para todo x maior ou igual a 1. Para todo x maior ou igual a 1. Bom, x natural é isso mesmo, né? Para todo x maior ou igual a 1. Okay? Esse é o enunciado original. Mas será que eu estou assumindo o resultado original aqui? Não, eu não estou, porque eu deixei de fora justamente a parte que induz ao erro, quer dizer, para todo n. Para todo n que está no enunciado original, vamos ver o enunciado original. Não está explicitado aqui de fato, né? Aqui só está dizendo que para naturais x maior ou igual a 1 em n, isso daqui acontece. Bom, no fundo, é como se nesse ponto aqui da
da redação tivesse dito, né, para todo natural x maior ou igual a 1 e para todo n. Na hipótese de indução que nós redigimos aqui, que é praticamente uma cópia daquilo lá, nós estamos dizendo x na n menos 1 divisível por x menos 1 para todo natural x. Eu não falei que é para todo n, então eu estou assumindo isso daqui para um n particular. Mas a redação, afora esse ponto, é absolutamente igual. Então, eu recomendo que se você tem algum grau de incerteza sobre a corretude da sua redação da hipótese de indução, copie o enunciado. Porque geralmente é isso que você quer fazer, se for uma prova por indução fraca. Tá? Se for forte, você tem que incrementar um pouquinho. Mas evite alterações que se transformam em adulterações dessa afirmação. Se você dissesse aqui, dado um n e dado um x, se x é um número natural maior ou igual a 1, eu vou supor a divisibilidade de x menos 1 para x elevado a n menos 1. Parece algo mais ou menos equivalente, tá? Mas não é, porque eu quando falei essa frase, logo no começo eu disse, dado um n. E dado um n é sinônimo de para todo n. Isso inclui a veracidade do resultado original dentro da hipótese de indução. Isso daí está errado. Tá? Então, na dúvida, traga o próprio enunciado para a hipótese de indução e não repita o para todo n. E tá certinho nesse caso. Muito bem. Então, nós estamos supondo a veracidade da hipótese de indução, ou seja, o resultado vale no n e não até o n. E agora eu quero provar que ele vale para o caso seguinte. Então, eu quero provar que x na n mais 1 menos 1 é divisível por x menos 1. Eu já vi erros de demonstração por indução que, tendo escrito na correção da prova de um aluno que aquilo estava errado, ele disse, mas essa prova não está certa? E a resposta é, ela está certa, mas ela não é uma prova por indução. Que seria aquilo que se poderia fazer nesse momento, tomando x na n menos 1 menos 1, desculpa, x na n mais 1 menos 1, que eu quero provar que é divisível por x menos 1, e agora fazer uma prova direta desse fato. Como é que eu faria uma prova direta desse fato? Eu tomaria o polinômio x na n, mais x na n menos 1, mais x na n menos 2, etc., mais x cubo, mais x quadrado, mais x mais 1, faria o produto por x menos 1 e provaria que isso dá exatamente x na n mais 1 menos 1. Isso é uma prova direta da veracidade da afirmação de que x na n mais 1 menos 1 é divisível por x menos 1. Mas isso não é uma prova por indução. Por quê? A hipótese de indução não foi usada. Então, isso é um começo de prova por indução e depois, dentro do passo, uma prova direta da veracidade daquilo que o passo precisaria provar por indução. Então, cuidado também para não cometer esse erro. Se você está fazendo uma demonstração segundo uma certa técnica, siga aquela técnica até o fim. Tá? Diga. Quando houver qualquer possibilidade de dúvida sobre o domínio de qualquer parâmetro que aparece, é sempre bom explicitar. Então, nesse caso, a resposta minha seria, dado que o enunciado explicita n natural, convém dizer aqui, dado um n, para n natural, um n específico, aí o resto da afirmação está lá. Muito bem. Então, a ideia aqui qual é? Nós vamos reescrever a expressão x elevado a n mais 1 menos 1 de tal forma que eu consiga obter porções que eu consigo mostrar divisíveis por x menos 1 e, com isso, fechar essa parte da prova. Bom, então, olhando para x elevado a n mais 1 menos 1, eu consigo escrever isso como sendo essa porção aqui, x na n mais 1. Depois eu tenho, além disso, o produto de x por menos 1, isso me dá um menos x, que se cancela com esse mais x, e esse menos 1 que aparece aqui é esse menos 1 que aparece nesse ponto aqui. Então, de fato, essas duas expressões são iguais. Mas veja, na primeira parcela, eu tenho um fator, que é o fator x elevado a n menos 1, que, por hipótese de indução, é divisível por x menos 1. Isso significa que a primeira parcela inteira, essa primeira parcela aqui, é divisível por x menos 1. E a segunda também é divisível por x menos 1. Aqui eu posso dar um de dois argumentos. Ou porque é igual ao próprio x menos 1, e aí é uma obvialidade,
ou porque já foi provado na base da indução. Então, as duas parcelas são divisíveis por x menos 1, e como a soma de duas expressões divisível por alguma coisa é também divisível por aquilo, então isso estabelece o que a gente queria, a demonstração está completa. Eu sei que pode ser um pouco aborrecido para alguns ficar vendo esses exemplos triviais assim, depois de já ter estudado indução, mas eu faço isso para enfatizar essas coisas que eu tenho procurado mencionar aí, né? A redação da hipótese de indução, com toda clareza. Ao fazer o passo da indução, certifique-se de que você realmente está fazendo para o valor correto. Então, por exemplo, se você começar essa demonstração por indução, usando a segunda versão da redação do princípio da indução, que dizia, na hipótese eu vou assumir que é verdade para n menos 1, cuidado para depois não fazer o passo provando para x mais 1. Tá? Se a base é o caso 1, e você assume na hipótese que é verdadeiro para n menos 1, e prova no passo que é verdadeiro para n mais 1, você provou que é verdadeiro para todos os ímpares. Mas não provou que é verdadeiro para nenhum par. Certo? Então, esses cuidados precisam ser tomados. Muito bem. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Acho que é interessante explorar essas coisas um pouquinho mais. Então, vamos olhar para o somatório da expressão 3 mais 5i. Eu quero fazer o somatório disso para ir de 1 até n. E a afirmação está dizendo, olha, o resultado disso daí necessariamente vai ser 2,5 vezes n ao quadrado mais 5,5 vezes n. Tá? E no enunciado está dizendo aí, olha, isso vale para todo inteiro maior ou igual a 1, então a base certamente vai ser o caso 1. Então no caso 1, esse somatório vai de 1 até 1, eu estou somando essa expressão, isso daqui é 8, que é i é 1, então isso é 5 mais 3. Bom, e quanto que é 2,5 vezes 1 ao quadrado mais 5,5 vezes 1? Justamente 8. Então isso prova a base da indução. A hipótese da indução, veja, aqui eu já fui justamente na direção do que eu dizia antes para vocês. Na dúvida sobre como redigir a hipótese de indução, repita o enunciado. Ou de forma explícita, que significaria copiar aquele somatório e escrever que ele é igual a 2,5 vezes n ao quadrado mais 5,5 vezes n. Ao invés de explicitar tudo isso, eu posso simplificar e dizer o seguinte, suponha que a equação lá do enunciado vale para n, para um valor específico n. E agora no passo eu quero provar que vale para n mais 1. Então isso aqui é uma maneira de você simplificar a sua vida. Você quer escrever o enunciado sem precisar copiar o enunciado, diga, bom, suponha que aquele troço lá em cima, que eu quero provar que é verdade para todo n, vale para um n específico. Tá? E agora no passo da indução nós vamos provar que vale para n mais 1. Então eu vou tomar o mesmo somatório, agora até n mais 1, vou separá-lo num somatório que vai até n, porque esse daí eu sei que é igual a essa expressão pela hipótese de indução, e esse termo adicional aqui é o que falta para esse somatório, ou seja, é a diferença dos dois. Né? Se eu tomar esse somatório daqui menos esse somatório, vai dar exatamente essa expressão daqui. Então agora fazendo a reunião desses termos, repito esses dois, isso aqui me dá 5n mais 5 mais 3, que é 8. Reunindo isso daí numa ordem adequada, eu tenho aqui 5,5 que aparece da expressão 5,5 vezes n, e esse outro 5,5 com esse 2,5 me dá exatamente o 8 que está ali. Então agora eu ponho 5,5 em evidência, então eu tenho aqui 5,5 vezes n mais 5,5 vezes n mais 5,5, então na verdade eu estou pegando esses dois termos e escrevendo aqui, e os outros, que são 2,5 ao quadrado, desculpa, coloco o 2,5 em evidência aqui, eu vou ficar com n ao quadrado mais 2n mais 1, que é exatamente esse somatório aqui, que eu multiplico pelo 2,5. Então isso conclui aí a prova. Tá? Então provamos que esse somatório
é de fato igual, desculpa, provamos que esse somatório é de fato igual à expressão que a gente pretendia, que é essa daqui. Então é uma manipulação algébrica apenas, não tem muito segredo nisso daí. Só tem que enxergar como agrupar as coisas direitinho. Outro exemplo, essa inequação aqui está dizendo o seguinte, se eu tomar 1 mais x e elevar isso a n, isso é maior ou igual do que 1 mais nx. Então queremos provar que isso é verdade para todo n natural, para todo real x, desde que 1 mais x seja positivo, ou seja, x seja maior do que menos 1. Tá? Então, de novo, como isso aqui diz para todo natural n, o menor natural n é n igual a 1. Então, para o caso n igual a 1, temos a base. E nesse caso, o que temos do lado esquerdo? 1 mais x elevado a n. E do lado direito, 1 mais x. Essas duas coisas são iguais, então a desigualdade é satisfeita, porque ela é uma desigualdade que inclui o caso igual. Então, isso aí prova a base. Okay? Então, qual que é a hipótese de indução? Agora vamos escrever. Ao invés de dizer, suponha que aquela desigualdade vale para n, então vamos escrever explicitamente. Suponha que a inequação 1 mais x elevado a n maior ou igual do que 1 mais nx para todo x real com 1 mais x maior que zero. Veja, não está escrito aqui que a hipótese de indução está afirmando isso para todo n. Está escrito que está afirmando isso para 1n. E agora, no passo, nós vamos provar que vale para n mais 1. Então, nós queremos provar essa desigualdade aqui para todo x real tal que 1 mais x é maior do que zero. Então, novamente, vamos tentar quebrar a expressão numa expressão onde a hipótese de indução aparece praticamente de graça ali. Então, o caminho usualmente é esse. Você toma o que você quer provar no passo, que é o caso seguinte ao que está previsto na hipótese, tenta transformá-lo de maneira que ele se divida em uma parte cuja prova não está feita e uma parte que a hipótese de indução te dá de graça. Então, pela hipótese de indução, e sabendo que 1 mais x de fato é maior do que zero, essa expressão de produto aqui, ela é maior ou igual do que 1 mais nx, a hipótese de indução está me dizendo isso. Agora, reagrupando esses termos, esse produto aqui da segunda linha, ele pode ser escrito fazendo então o produto termo a termo aqui. Isso aqui me dá 1, que vem do produto desses dois 1's. Nx vezes x é o nx quadrado. E a reunião dos dois termos aí, 1 vezes x com nx vezes 1, me dá esse outro termo aqui. Certo? Agora, o que eu sei a respeito de n vezes x quadrado? Bom, n é um número natural, então ele é maior ou igual a 1. Eu sei que x ao quadrado é sempre um número não negativo, então ele é maior ou igual a zero. Então, n vezes x ao quadrado é maior ou igual a zero. Então, se eu jogo fora esse termo, se eu tiro, apago dessa expressão aqui da penúltima linha, então a única coisa que sobra é esse trecho, mas ficou menor ou igual, porque eu joguei fora alguma coisa que era maior ou igual a zero. Então, essa desigualdade aqui também é verdadeira, e a gente provou, então, que 1 mais x elevado a n mais 1 é maior ou igual do que 1 mais n mais 1 que multiplica x. E isso daí, então, é o que completa a prova. É claro? Muito bem. Estão cansados já? Mais um exemplo. Senão a gente pode pular os exemplos todos daqui para frente e ir direto para a teoria. Tem mais teoria por aí. Então, a natureza dos exemplos vistos até agora é sempre algébrica. Continhas e continhas. Simplifica, expande, corta, elimina e o resultado de repente aparece. Então, eu não respondo essa pergunta. Você me desculpa. Se vai cair em prova ou não vai cair em prova, eu não respondo. Pode cair qualquer coisa na prova que seja pertinente à matéria dada. Seja exemplo feito em sala, seja exercício de lista, seja prova do ano passado, seja... E cai na prova é aquilo que mede conhecimento da matéria vista correspondente ao período que antecede a prova. É isso. Tá? Então, a questão aqui é a seguinte, olha. Nós temos n retas. Essas retas são retas no plano, tá? Não são retas em R3 nem R4, são retas no plano. Essas retas picam o plano, né? Subdividem o plano em regiões. E se eu tenho n retas e essas n retas estejam em posição geral, eu vou definir o que isso significa.
Então, a afirmação que está sendo feita aqui é o seguinte: o número de regiões em que o plano fica dividido é sempre a mesma coisa. Tá? Bom, se eu tiver duas retas paralelas, elas não estão em posição geral. Duas retas concorrentes estão em posição geral. No primeiro caso, eu tenho três regiões: a região da direita, a região da esquerda e a região do meio. Quando eu tenho uma interseção dada por duas retas, eu tenho quatro regiões. Então, por causa desse tipo de ocorrência, não dá para afirmar que o número de regiões para qualquer conjunto de retas no plano é sempre o mesmo. Mas se elas estiverem em posição geral, esse enunciado está exatamente dizendo que é isso, tá? Que esse número é sempre o mesmo. E ele é dado por essa expressão. Então, o número de regiões determinadas por n retas no plano que estejam em posição geral é sempre n vezes n mais 1 sobre 2 mais 1. Tá? É isso que nós queremos provar. Bom, o que significa um conjunto de retas estar em posição geral? Significa que, dadas duas retas, elas sempre se interceptam. Ou seja, reta paralela está proibida quando eu digo que o conjunto de retas é um conjunto de retas em posição geral. Mas também está proibido que três retas se interceptem no mesmo ponto. Então, o que isso quer dizer? Existe concorrência e a concorrência é sempre única. Tá? Então, duas retas sempre se encontram num ponto. Um ponto de interseção, ele é o ponto de interseção de exatamente duas retas e nunca três. Então, é isso que significa um conjunto de retas estar em posição geral. Então, assumindo que eu tenho um conjunto de n retas, todas elas em posição geral, eu quero provar que o número de regiões formadas é aquele daquela expressão lá. Então, só para evidenciar a diferença entre as duas coisas, se você observar nesse conjunto aqui da esquerda, dentro desse retângulo aqui, eu estou ilustrando uma parte do plano, você vê que não tem duas retas que sejam paralelas e você não tem nenhum ponto que seja interseção de três retas. Já do lado direito, você tem essa reta daqui paralela a essa outra reta, e você tem, por exemplo, esse ponto de interseção aqui, que é um ponto de interseção de três retas. Então, por essas duas razões, bastaria uma delas, esse conjunto aqui do lado direito não é um conjunto de retas em posição geral. Então, uma dica de como é que a gente pode tentar elaborar na nossa cabeça uma demonstração por indução antes de efetivamente partir para a escrita dela. A parte mais difícil da demonstração por indução é a demonstração do passo. A demonstração do passo, por ela ser difícil, no momento que você começa a fazê-la, você detecta que te faltam algumas coisas para conseguir completar a prova. Pode ser algo que você consegue resolver fazendo elaborações em cima da instância em que o passo trabalha, mas pode ser alguma coisa que está faltando porque a hipótese de indução não trouxe aquilo para você já pronto e é possível observar melhor e fazer com que apareça. Então, o passo nos conta qual é a hipótese conveniente, e às vezes essa hipótese pode ser adaptada porque ela não contraria o enunciado original. Nós vamos ver um conceito que se chama fortalecimento da hipótese de indução, e é o passo que determina quando que a hipótese de indução precisa ser fortalecida. Além disso, ao fazer um fortalecimento da hipótese de indução, pode ser necessário aumentar um pouco mais o que foi demonstrado na base. Então, a base da indução, que muitas vezes é um caso muito simples, pode ser um pouco mais complicado se a hipótese de indução requerer aquilo. Então, quem fez MC348 pelo livro do Rosen, eu sei que deve ter visto um exemplo ou um exercício que pede para mostrar o seguinte: todo valor de n maior ou igual a 12 pode ser escrito como uma soma de múltiplos de 4 e 5. Então, você tem é como se você tivesse uma quantidade ilimitada de moedas de 4 centavos, uma quantidade ilimitada de moedas de 5. Você quer provar que todo número n maior ou igual a 12 pode ser escrito, pode ser
produzido escolhendo moedas daquele conjunto. Tem várias formas de se demonstrar essa afirmação, pelo menos 2 delas, eu acho que 3 delas está feita no livro do Mumber, ou sugerida em exercício, no livro do Rosen, ou sugerida em exercício. O livro do Rosen é o livro texto de MC 348. E em todas elas, a hipótese de indução sofre algum tipo de alteração que ocasiona a necessidade de se mudar a demonstração da prova, a demonstração da base da prova por indução. Então, resumindo o que eu acabei de dizer, se você não souber nem por onde começar uma demonstração por indução, não pense que é mais fácil começar pela base, porque você pode estar fazendo uma base que não vai te ajudar depois no passo. Não pense que é melhor produzir a hipótese de indução, porque você não fazendo o passo não sabe ainda que hipótese você precisa. E como existe essa possibilidade de fortalecimento da hipótese de indução, que o passo determina quando é necessário, então você deve sim ir para o passo, que parece ser a parte mais difícil, começar o passo, descobrir o que você precisa na hipótese de indução, voltar atrás, pegar a hipótese de indução pura e simples que vem do enunciado e fazer o necessário fortalecimento quando for o caso. E depois daí descobrir o que você precisa na base para essa prova ficar íntegra. Tá? Então, vamos explorar o passo da indução. Se nós tivermos as retas em posição geral, a veracidade do caso N, que a hipótese de indução vai me dar, e aqui eu estou imaginando a hipótese de indução pura e simples, né, uma cópia do enunciado, a presença de N mais uma retas significa, e prestem bem atenção em como eu vou dizer isso, a presença de N mais uma retas significa que se eu retirar uma reta, eu tenho a instância tratada pela hipótese de indução. Isso é bem diferente de dizer, se eu tiver as N retas que a hipótese de indução trata, eu agora chego e acrescento uma reta nova. Deixa eu esclarecer primeiro por que essas duas coisas são bem diferentes, porque isso faz toda a diferença. Dizer que no passo eu começo com uma instância de tamanho n mais 1 e retirando um objeto dessa instância eu recaio numa instância tratada pela hipótese, é dizer, dada uma instância arbitrária de tamanho n mais 1, eu consigo recair numa instância particular de tamanho n que é tratada pela hipótese de indução, e agora eu vou lá completar a minha prova. A outra versão, que é incorreta, é dizer, dada uma instância particular de tamanho n tratada pela hipótese de indução, eu acrescento uma reta nova. Veja o que faltou. E isso é um processo que garante que eu consigo passar por todas as possíveis instâncias arbitrárias de tamanho n mais 1. Há muitas situações em que isso é falso. Ou seja, há muitas situações em que, tomando uma instância particular de tamanho n e acrescentando um objeto a mais, eu só consigo uma instância particular de tamanho n mais 1. Então, a minha demonstração por indução não é completa. Ela não está provando que o resultado vale para uma instância arbitrária de tamanho n mais 1. Por isso, sempre procure começar com uma instância de tamanho n mais 1 que seja geral. Retirando um objeto, você fica com uma instância de tamanho n. Pode não ser geral, mas não importa. A hipótese de indução vai tratá-la, porque a hipótese de indução trata qualquer instância de tamanho n. Depois, recolocando aquele objeto que você retirou na instância particular de tamanho n, você reconstrói a instância geral arbitrária de tamanho n mais 1. Tá? Essa garantia você tem de que a instância de tamanho n mais 1 assim reconstruída é arbitrária, porque você partiu de uma instância arbitrária, destruiu um pedacinho e recolocou, reconstruindo. Isso é diferente de dizer que você pega uma instância particular de tamanho n, acrescenta mais um objeto e isso vai te dar uma instância arbitrária de tamanho n mais 1. Então, muito importante esse cuidado. Tá? Bom, a base da indução é trivial, porque se eu tiver uma reta só, ela sempre divide o plano em duas regiões, e de fato a expressão que nós tínhamos antes, substituindo o valor de n igual a 1, nos dá exatamente 1 vezes 2 sobre 2 mais 1. Então, de fato, isso se verifica. Então, agora, qual que é a hipótese de indução?
A hipótese de indução, no caso N, é de que o número de regiões em que o plano fica subdividido na presença de N retas em posição geral é N vezes N mais 1 sobre 2 mais 1, que é o que nós queremos mostrar agora no passo para N mais 1 retas. Então, o que nós queremos provar, nós vamos mostrar, é que T de N mais 1, o número de regiões em que o plano fica dividido na presença de N mais 1 retas em posição geral, é N mais 1 vezes N mais 2 sobre 2. Então, veja, o que nós fizemos foi tomar o parâmetro N que aparecia nessa expressão, transformá-lo em N mais 1, como a gente fez no índice do número T, e tomar N mais 1, substituindo N por N mais 1, fica N mais 1 mais 1, N mais 2. Então, essa é a expressão que nós queremos demonstrar. Muito bem. Então, agora, vem aquele momento em que eu vou pegar uma instância arbitrária de tamanho N mais 1, ou seja, eu vou pegar um conjunto L de N mais 1 retas em posição geral. Esse conjunto é arbitrário, porque eu o peguei já dessa forma, né? Então, eu tenho um conjunto L de N mais 1 retas e todas elas em posição geral. Eu vou retirar uma reta e isso produz um conjunto L' que eu sei que tem N retas. Para esse conjunto, como as retas estavam em posição geral na presença das N mais 1 retas, retirando uma, isso não cria paralelismo, não cria interseção tripla. Portanto, posso aplicar a hipótese de indução e o número de regiões, então, é esse. Agora a questão é, tá bom, e essa reta que eu tirei, o que eu faço com ela? Você volta e coloca exatamente onde ela estava. Mas você sabe que na ausência dela, o número de regiões é exatamente o número de regiões que o enunciado previa. E agora nós temos que contar quantas são as regiões adicionais que surgem colocando essa reta de volta no conjunto. Bom, por ser posição geral, a reta R, essa última reta que eu retirei e agora estou colocando de volta no lugar dela, ela intersecta as outras N retas e intersecta em N pontos. São N interseções que não são nenhuma das interseções anteriores, senão não seria posição geral. Esses pontos são distintos entre si e distintos dos pontos de interseção entre as outras retas. Então, agora nós vamos imaginar um processo de percurso geométrico sobre essa reta R. Então, você vai para mais longe do que a última interseção que existe, ou seja, eu vou para aquela região do espaço onde, se eu traçar um grande círculo ou um grande retângulo, todas as interseções estão ali dentro. Então, eu vou para fora desse círculo ou para fora desse retângulo. E piso em cima da reta R e agora eu vou começar a andar sobre ela na direção desse retângulo. Então, eu vou andar a partir de uma ponta, vamos chamar assim, da reta R. Por exemplo, eu posso pensar que eu comecei no infinito e depois que eu cruzar as N retas do L', quantas regiões a reta R terá cruzado? Então, você tem que olhar para o conjunto de retas. A reta R ela começa numa região do plano, onde do lado direito dela você tem uma sub-região, do lado esquerdo você tem outra, e eventualmente você vai cruzar a primeira das outras retas de L'. Ao cruzar essa reta, você entra numa nova região. Essa região, na ausência da reta R, é uma região do arranjo de L'. Você entrou nessa região. Ao entrar nessa região, você dividiu essa região ao meio com a reta R. Então, essa região que antes existia, agora foi duplicada. Então, você tem duas regiões menores. E o número de regiões, então, que são cruzadas por esse percurso que a gente faz é N mais 1, porque, veja, eu vou passar por exatamente N pontos de interseção, porque eu vou cruzar todas as N retas. Então, o número de regiões do arranjo produzido pelas N mais 1 retas é o número de regiões que eu tinha antes, mais aquelas que, ao cruzar, eu dupliquei. Bom, ao cruzar, eu cruzei N mais 1 retas, então eu dupliquei. Então, essas daí, que já estão contadas uma vez no Tn, agora passam a ser contadas mais uma vez, porque foram divididas em duas. E agora é só álgebra de novo, né? Essa aqui é a expressão referente a Tn, pela hipótese de indução. O N mais 1 está sendo somado, e somando isso tudo daí, você conclui essa expressão daí, isso termina. Então, isso aqui já é um exemplo um pouquinho mais elaborado, envolve você entrar na geometria da coisa e, de fato, a demonstração do passo muitas vezes pede que você faça isso, né? Você tem que entrar no mérito do problema, na natureza dele de fato.
vou fazer só mais esse, que é rápido, é um outro exemplo interessante, principalmente sendo ele parecido no espírito aí com o exemplo anterior. A gente pode aprender um pouquinho aqui, depois a gente para a aula por aí. Se tiverem dúvidas, eu permaneço aqui o tempo que for necessário. Então eu tenho N retas no plano e a interseção de N retas produz regiões, e a afirmação que eu estou fazendo aqui nesse momento é o seguinte: essas regiões elas necessariamente são regiões convexas. Por que isso é verdade? Porque quando eu traço uma reta no plano, eu tenho dois semiplanos, o semiplano da esquerda e o semiplano da direita. A interseção de conjuntos convexos é um conjunto convexo. Então, se eu estou interceptando os semiplanos, ou da esquerda ou da direita de uma reta, com o semiplano de uma outra reta, de um lado ou do outro, eu estou interceptando dois conjuntos convexos. Como a interseção de convexos é convexo, e num arranjo desses, todas as regiões são resultado de consecutivas interseções com meios planos, quando eu tenho N retas, eu tenho então regiões convexas. O número delas era motivo do exercício anterior. Agora, o número delas quando as retas estão em posição geral, né? Aqui, neste caso, isso talvez não seja nem necessário. Bom, quando eu olho para duas dessas regiões do plano, a gente percebe o seguinte: em alguns casos, essas duas regiões elas têm entre elas uma porção de uma reta. Então a gente diz que nesse caso, essas regiões são adjacentes ou são vizinhas, quando elas têm na sua borda, né, um segmento de reta. Você pode imaginar que é um segmento de reta de comprimento zero, um ponto de interseção, mas esses daí eu não vou considerar como segmento de fato, ou seja, tem que ser um segmento de reta não trivial. Fazer uma K-coloração dessas regiões significa fazer uma atribuição de uma dentre K cores para cada uma dessas regiões, de tal forma que regiões que sejam adjacentes necessariamente recebam cores distintas. Então, o que eu quero fazer é colorir, por exemplo, dessa maneira aqui. Eu quero colorir as regiões de um arranjo, por exemplo, esse arranjo daqui. Tá? E note que nesse exemplo em particular, eu usei só duas cores, branco e cinza, e consegui colorir todas as regiões, e todo par de regiões vizinhas recebeu cores distintas. Tá? Então, o que a gente pode afirmar a respeito disso? Então, a gente pode afirmar o seguinte: duas cores são sempre suficientes. Isso às vezes causa uma certa surpresa, especialmente aqueles que já ouviram falar do teorema das quatro cores, que é um teorema que diz que com quatro cores você consegue colorir qualquer mapa planar. Aí diz, puxa, mas duas cores bastam, não precisa quatro? Não, o teorema das quatro cores diz que quatro cores são suficientes. Aqui nós estamos num caso particular onde esse mapa ele é produzido como um arranjo de retas no plano. E ele é tão particular que não precisa nem de três cores, duas bastam. Então a ideia é fazer uma demonstração desse fato. E note o seguinte: toda vez que num enunciado aparece um parâmetro que vem de um domínio totalmente ordenado, como é o caso dos números naturais, e n aqui é um número natural, porque está contando o número de retas, deve sempre lhes ocorrer que indução é um método aplicável tranquilamente para essa demonstração. Então, eu tenho no enunciado um parâmetro. Esse parâmetro é um número que vem de um domínio totalmente ordenado, conjunto dos números inteiros, por exemplo. Então, aplicar indução ali deve ser natural. Então, como n é maior ou igual a 1, se eu tiver n igual a 1, eu tenho a base da indução. Isso significa que eu tenho uma reta só. O plano foi dividido em duas regiões. Eu atribuo a cor branca para uma região, a cor cinza para outra, está colorido tudo, então isso prova a base da indução. Na hipótese de indução, nós vamos supor que sempre existe uma 2 coloração para as regiões formadas por N retas no plano. Então veja, aqui eu já fiz uma leve alteração da forma de redação, mas de maneira que não introduza nenhum erro e nenhuma dúvida sobre o que eu estou querendo dizer nessa redação da hipótese. Então, nós vamos supor a hipótese de indução e agora nós queremos efetivamente exibir uma 2 coloração para as regiões formadas por N retas no plano. Esse é o objetivo do passo, é completar essa coloração. Né? O que acontece com a adição
de uma nova reta a um conjunto. Então, veja, imagina que você tem n mais uma retas, você retirou uma reta, a hipótese de indução diz que aquilo ali é 2 colorível, você agora traz essa reta de volta, então você está reacrescentando essa reta. O que está acontecendo com as regiões? Todas as regiões que foram interceptadas por essa n mais 1ª reta tinham a mesma cor. Então você tinha uma região inteira de uma única cor produzida pela hipótese de indução, e essa região sofreu um corte em algum ponto. Se eu mantiver a mesma cor dos dois lados, eu tenho uma coloração inválida, porque essas duas regiões são vizinhas agora. Então eu preciso trocar a cor, pelo menos de um dos lados. Mas isso pode corromper a coloração, que era válida, das demais regiões daquele lado. Então uma ideia é fazer, através de uma alteração das cores de um dos lados, obter uma coloração que não é impeditiva, ou seja, que não contraria a definição de colorabilidade. Então, o que nós podemos fazer? Olhando para todas as regiões de um lado, dessa n mais 1ª reta, eu inverto todas as cores. O que era cinza fica branco, o que era branco fica cinza. Sob o ponto de vista apenas das regiões que estão desse lado, a coloração é válida. Porque se antes eu tinha branco vizinho de cinza e agora eu tenho cinza vizinho de branco, continua sendo cores distintas para regiões vizinhas. O outro lado eu não mexi, então a coloração continua válida. O que importa agora é a questão das regiões que foram divididas ao meio. Bom, mas se a região tinha uma única cor e eu inverti de um lado, se ela era inteira branca, ela ficou branca com cinza. Se ela era inteira cinza, ela ficou cinza com branco. Então continua valendo. Então, com a troca dessas cores de um dos lados, a gente estabelece a coloração para as regiões do arranjo de n mais uma reta. Se você olhar no livro do Mumber, tem vários exercícios relacionados com esse exemplo aqui. Esse exemplo está feito no livro, exatamente como eu fiz aqui. Eu recomendo que vocês façam todos os exercícios relativos a isso, tá? Porque é uma aplicação de um conceito que eu acho que aqui deve estar claro, esse da inversão, mas lá tem várias formulações semelhantes desse exercício. Por exemplo, tem um lá que diz o seguinte: dado um conjunto de n círculos no plano, prove que as regiões formadas por eles podem ser 2 coloridas. Tem um outro exercício que diz: dado um conjunto de n círculos no plano com cordas, uma corda é simplesmente um segmento de reta que liga 2 pontos da fronteira do círculo. Tá? Ele passa pelo centro do círculo, passa pelo interior do círculo, não necessariamente pelo centro. Então, você tem n círculos cordados, ou seja, n círculos com cordas, e você olha para as interseções de todos esses objetos aí. As regiões formadas também são 2 coloridas. E por último tem um exercício que diz o seguinte: dado um grafo planar onde todos os vértices têm grau par, prove que o conjunto de regiões do plano obtidas por qualquer desenho desse grafo podem ser 2 coloridas. Então, dado um grafo planar onde todos os vértices têm grau 2, obtido um desenho qualquer planar desse grafo, as regiões do plano formadas nesse desenho podem ser 2 coloridas. Então, são todos exercícios muito parecidos, a solução é muito parecida, mas tem certos truques e cuidados que você tem que ter, e acaba sendo uma extensão natural desse que a gente provou aqui. Se você olhar para aquela n mais 1ª reta, todas as cores das regiões desse lado você vai inverter. Desse lado você deixa como estava, do lado de cá você inverte tudo, que era branco e branco. Isso. Porque a hipótese de indução, na ausência dessa reta, ela diz: como tem n retas, isso aqui é 2 colorido. Aí você diz: agora eu vou chegar com essa nova reta que eu tinha, que eu retirei temporariamente, e vou reinseri-la.
Bom, desse lado de cá eu tenho um certo conjunto de regiões, inclusive algumas regiões que foram cortadas pela reta. Eu só vou pegar esse lado aqui da região, que agora é uma nova região menor, e vou inverter a cor, como eu vou inverter de todo mundo. Mas o outro lado da mesma região que foi dividida, esse aqui eu não vou inverter, porque eu não vou inverter ninguém que está desse lado aqui. Melhorou? Aí, no caso, eu mantenho a curva da nova região em duas partes. De um lado você mantém. Como você vai manter todas as outras? Olha, basicamente é o seguinte. Vamos pegar esse desenho que tem aqui, e aqui a gente consegue reaproveitar e fazer. Eu vou acrescentar uma nova reta a este conjunto. Por exemplo, essa reta daqui. Tá? Então, quais são as regiões que estão de um dos lados da reta? São essas regiões aqui. Essas estão de um lado. O que eu faria com essas regiões? Eu inverteria todas as suas cores. Então, isso significa que essa região aqui passa a ser cinza, essa região passa a ser cinza, e essa passa a ser cinza, essa aqui também. E passam a ser brancas as outras regiões do mesmo lado e que antes eram cinza. Então, passa a ser branca essa região e essa região. Então, note que acima da reta vermelha, a coloração é uma coloração coerente, porque a primeira região do lado direito em cima ficou branca, a vizinha cinza, a vizinha branca e assim por diante. Então, daquele lado eu inverti todas, do lado de baixo eu deixei como estava. Então, eu tenho uma coloração coerente embaixo da linha vermelha, uma coloração coerente em cima da linha vermelha, e agora eu tenho que verificar a coerência das regiões que foram divididas ao meio. Eu inverti de um lado, não inverti do outro, e elas eram iguais antes, então elas ficaram diferentes. Tá bom? Ok? Então, na próxima aula, a gente continua a partir desse ponto.